A primeira pergunta, professor, que o pessoal tem feito aí é sobre os potenciômetros. Pessoal, professor, a gente está aprendendo que os resistores eles possuem uma potência. Os potenciômetros também possuem uma potência? Se sim, como eu encontro? Como é que eu faço essa identificação da potência de um potenciômetro, por exemplo? Então você que é da região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul do Brasil, qualquer estado do nosso Brasil, e tem um projeto que você ensina eletrônica para outras pessoas, você pode participar sim do concurso Educador Espetacular 2022 em parceria com a Rigol Technologies. Serem mais bem classificados no concurso, vão ganhar 3 equipamentos faixa preta, um osciloscópio da Rigol, vai ganhar um gerador de funções da Rigol e vai ganhar uma fonte de alimentação ajustável da Rigol Technologies. Só clicar no link da descrição, se inscrever, vamos que vamos para cima, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Perfeito, gente. Essa pergunta é muito plausível, tá? Porque, inclusive, não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei por essa dúvida. Já tive essa dúvida. Você já teve essa dúvida também, David? Claro, claro. Então, o que acontece? Quando a gente vai usar resistor, a gente fala muito sobre a potência de 1/4 de watt, meio watt, 1 watt, 5, 10. Vou fazer um kit lá para descarregar os capacitores, uso lá um resistor de 10 watts. Mas, às vezes, os potenciômetros são componentes que têm esse parâmetro de potência pouco citado no decorrer do tempo, inclusive nas próprias literaturas, tá? Talvez isso aconteça, David, pelo seguinte fato. Pelo fato de que o potenciômetro, ele não é, na maioria dos casos, um dispositivo para alto consumo de potência. Então, o potenciômetro, ele está sempre ligado a um fato de eu variar ele de um range mínimo a um máximo de resistência. Ele, variando essa resistência, mande um sinal para um circuito digital, por exemplo, ou uma entrada de baixa potência, e aí a gente, nesse circuito, nessa placa eletrônica, vão ter elementos que vão captar esse sinal, tomar decisões para controlar algo de uma potência maior, né? Então, por exemplo, um circuito muito básico que usa o potenciômetro é o famoso dimmer de ventilador. Então, você tem lá um dimmer de ventilador, ou dimmer até mesmo para algumas lâmpadas incandescentes que existem ainda no nosso dia a dia. O potenciômetro, né? Que aqui, inclusive, pessoal, estão vendo várias fotos, né? Esse daqui é o mais utilizado aí no decorrer dos nossos dias de trabalho com o mundo da eletrônica. Mas vamos dar uma analisadinha aqui, por exemplo, no circuito dimmer, ó. Então, circuito dimmer. Vamos lá, vamos compartilhar aqui, porque conhecimento nunca é demais. Pelo contrário, revoluciona a nossa forma de enxergar o mundo da eletrônica, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó, nesses circuitos, que são os famosos circuitos dimmer, perfeito? Vou até dar uma ampliada aqui, ó. Vocês vão perceber o seguinte, que o potenciômetro que aqui está, ó, o potenciômetro de 100K, né, nesse caso, aqui um potenciômetro de 100K também, ó, perfeito? Ele é um cara que vai variar sua resistência de 0 a 100 kΩ e ele vai mandar um sinal que vai, praticamente com a sua variação de resistência, controlar qual vai ser a velocidade de carga do capacitor C1. Se eu tiver com a resistência dele bem baixinha, eu vou controlar o fluxo de elétrons aqui que vai para o C1 bem pouco, porque quanto menor é a resistência, maior é a corrente elétrica. Perfeito? Se a resistência dele estiver no máximo, ele vai praticamente impedir a circulação de corrente elétrica, mas alguns elétrons ainda vão passar e vão carregar mais lentamente o capacitor C1. E aí o fato é o seguinte, esse sinal aqui, que está mandando carregar o capacitor C1, é um sinal que faz com que a gente tenha uma baixíssima amplitude de corrente circulando, tá? Ah, professor, mas como é que você sabe, né? Que tem uma baixíssima amplitude de corrente, né? Aí você é adivinhão, você é o adivinhão da eletrônica, né? Não é, gente, é porque o que acontece? Você tem que entender o seguinte, que o resistor, o potenciômetro que está aqui de 100K, tanto aqui quanto aqui, não, ó, perfeito? E nos outros circuitos dimmer aqui também, ó, tem outro cara aqui, ó, eles estão em série com um resistor de 10K. Então, se eu zerar esse potenciômetro aqui, David,
qual que vai ser a resistência total equivalente dessa malha aqui, ó, né, ó, desprezando o valor de reatância do capacitor aqui. Vai ser o valor do potenciômetro mais do resistor fixo. Então, se eu zerar o potenciômetro, a mínima resistência vai ser de 10 kΩ. Perfeito? E se você pegar a tensão RMS, por exemplo, de 110 volts, 220 volts e dividir por 10.000, você vai ter uma corrente de miliampere circulando aqui, né, David? Sim. Né? Então, miliampere circulando pelo potenciômetro não é uma corrente de altíssima intensidade. Então, o que acontece? Esses miliamperes que vão circular aqui pelo potenciômetro, por essa malha aqui, vão fazer com que o capacitor se carregue, e aí o capacitor, quando atingir uma tensão, vai fazer com que o diac entre em condução, e ele entrando em condução vai disparar o famoso triac. Para que seja feito isso, a gente tem um baixíssimo esforço eletrônico. Perfeito? E com esse baixíssimo esforço eletrônico, isso faz com que o potenciômetro não tenha que ter uma potência ultra mega alta, então 10, 20 watts, né? Perfeito? Então, é o circuito mais comum que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Assim como os potenciômetros que também estão presentes, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Talvez o David até tenha aí também, né, David? Ó, a famosa mesa de som, ó. Então, aqui tem uma mesa de som, ó. Olha lá, ó. Né? Na mesa de som, a gente tem o quê? Inúmeros potenciômetros, para que a gente possa fazer inúmeros ajustes aqui no decorrer do tempo, né? O potenciômetro que aqui está, não está controlando dispositivos de alta potência diretamente, mas sim indiretamente. Por quê? Porque o potenciômetro, variando a resistência dele, vai variar uma tensão, por exemplo, de 0 a 5 volts para uma entrada analógica de um microcontrolador, né? Ou um sinal de 0 a 10, enfim, aí cada circuito é um circuito diferente, tá bom? E para que ele varie essa tensão, ele não precisa ter um altíssimo consumo de corrente elétrica. Então, por isso, pelo fato da potência dissipada no potenciômetro em muitos circuitos não ser relevante, não é muito falado sobre isso. Tá bom? Quando eu falo que não é muito relevante, não é que não é importante. Não é isso. Não é muito relevante pelo fato da potência que está em cima dele, geralmente girar em torno de alguns miliwatts. Perfeito, gente? Tranquilo? Mas a pergunta é muito plausível do nosso querido, amado aluno, né? Inclusive eu já tive essa dúvida do David também, e eu vou tentar dar algumas dicas de como que vocês podem detectar, pessoal, a potência dos potenciômetros, tá bom? Beleza? Vamos voltar, então, aqui à análise do potenciômetro, tá? A pergunta é, professor Rodolfo, geralmente nos potenciômetros é marcado a potência dele, gente, ó. Então, eu tenho um potenciômetro aqui, ó. Então, eu tô compartilhando aqui algumas imagens de potenciômetro com vocês, tá? Potenciômetro aqui, potenciômetro, tá? Olha lá, ó. Potenciômetro. Geralmente, o que vem marcado no potenciômetro, David, é a resistência ômica dele. Então, por exemplo, 50 kΩ, né? 10 kΩ, 47 kΩ, né? Tá marcado aqui, ó. Ó, 5 kΩ, perfeito? E vem marcado uma letra antes dele, tá bom? E geralmente essa letra vai ser a letra A ou a letra B. Olha só, inclusive, gente, anota isso aqui no campo de comentários porque isso é muito importante, tá? Toda vez que o potenciômetro... Lembra que a pergunta era sobre a potência, mas como aqui o objetivo é compartilhar conhecimento, vamos fazer uma tempestade de ideias aqui, né, David? Vamos para cima aí. E a galera e a família que absorva o conhecimento. Vamos que vamos, né? Olha só. Aqui eu tenho a letra B, né, David? Tá vendo? Tá marcado aqui, ó, B5K. O que é esse B5K que tá marcado aqui no potenciômetro? O B significa que ele é um potenciômetro linear. Então, ele aumenta e diminui linearmente a resistência dele conforme você vai girando a haste do potenciômetro, o cursor, né, do potenciômetro, tá bom? Então, toda vez que vocês verem, gente, a letra B no potenciômetro, quer dizer que ele é um potenciômetro linear, ou seja, a resistência dele varia linearmente conforme você vai variando a haste dele, o cursor do potenciômetro, tá bom? Então, vem marcada a resistência e a letra que identifica que ele é linear. Porém, você tem o potenciômetro logarítmico, tá bom? E o potenciômetro logarítmico é aquele que, olha só que interessante,
A resistência dele vai subindo ou descendo, seguindo a escala logarítmica. Inclusive, isso aqui é muito usado em circuitos amplificadores de áudio, tá bom? Circuitos aí que trabalham na área de controle de som, controle de áudio, gente, vai ter muito o nosso potenciômetro logarítmico, tá? E o potenciômetro logarítmico é aquele que ele é identificado, gente, pela letra A, tá bom? Então, enquanto o B significa o potenciômetro que identifica, o B identifica um potenciômetro da escala linear, vou mudar aqui o link de compartilhamento aqui com vocês, a letra A faz com que a gente identifique que esse potenciômetro é um potenciômetro da escala logarítmica. Tá bom? Você, alguma vez, David, você já teve essa dúvida da letra A e da letra B? Sim, aliás, eu tenho uma aqui, se eu puder fazer, se eu puder aproveitar o professor aí na sua live. Pode falar, pode falar. Essa letra A e B tem algum significado, alguma palavra representativa de A e B, ou é só uma identificação A é tal e B é tal? Até onde eu sei, David, até onde eu sei, tá bom? A e B são duas letras que foram usadas para diferenciar o tipo do potenciômetro. Uhum. Tá bom? Tipo categoria A, categoria B. A e categoria B, exatamente. Tá bom? Por exemplo, a gente poderia usar a letra L de linear e poderia usar a letra L de logarítmica e não daria certo, né? Não deu. Olha, por isso que foi usado o A e B, então, cara. Foi por isso que foi usado o A e B. Descobrimos. Tá vendo? Acabamos de descobrir ao vivaço aqui com a galera, tá, gente? Então, L de linear, L de logarítmica, por isso que foi usado o A e o B, então. E vamos para cima, tá? Mas aí, gente, então, isso aqui é muito importante, certo? Inclusive, quando vocês forem trocar o potenciômetro, viu, gente? Tá bom? Beleza? Ah, professor Rodolfo, eu tenho que trocar o potenciômetro. Eu posso trocar um A5K por um B5K? Não pode, tem que ser um A5K. Posso trocar um B10K por um A10K? Não, porque senão você vai ter um comportamento de trabalho do potenciômetro diferente de um para outro, né? Então pode ser que, se você trocar o B pelo A, conforme você varia um pouquinho só o potenciômetro, já tem uma mudança muito grande de amplitude. Isso daí é de acordo com a variação logarítmica, tanto para mais quanto para menos. Tá bom? Então, dica, hein? Fique atento à letra de identificação do potenciômetro. Legal? E agora que a gente já falou um monte de coisa, é muito importante você ver que não tem nada marcado de potência aqui, né, David? Não tem. Não tem. E aí você deve estar falando assim, pô, professor, e agora? Qual é o caminho? Né? Bom, o caminho que eu gosto de seguir, pessoal, é sempre buscar o datasheet. Sempre buscar o datasheet. Só que aí você vai lá na loja de eletrônica, e aí você fala para o camarada, viu, gostaria de um potenciômetro linear de 10 kΩ. Legal. Ele vai entregar para você. Aí o fato é o seguinte, que daí você fala assim, viu, mas você tem noção de quantos watts que é esse potenciômetro? A chance do vendedor falar para você que não sabe é muito grande. Porque não está na especificação técnica. Aí você pergunta para ele, mas você teria como compartilhar para mim o datasheet desse componente? Às vezes ele não vai conseguir compartilhar o datasheet com vocês. Aí você pode seguir o caminho do gatilho da similaridade. Gatilho da similaridade, tá bom? E para mostrar para vocês o gatilho da similaridade, nós vamos entrar aqui num site, pessoal, que eu considero, tá bom? E aqui não tem qualquer tipo de patrocínio não, tá bom? Nós vamos entrar aqui no site da Mouser Electronics, tá bom? No site da Mouser, gente, vamos lá, inclusive eu vou clicar aqui no site da Mouser de novo, ó. Vocês vão encontrar aqui praticamente todos os componentes eletrônicos que existem no mundo, tá, gente? Para quem não acessou ainda, acessa aí br.mouser.com. E aí você vai lá e digita poten. Olha lá que interessante, David. Apareceu aqui, ó, potentiometers, que são os famosos potenciômetros, né? Certo? Então, você dá um clique aqui, ó. E aí eu tenho uma boa notícia, viu, David? Sabe qual que é a boa notícia? Que existem 14 mil... São 14.512 resultados. Pronto, achamos. Na busca. Beleza? Ó, então, gente,
São muitos potenciômetros, tá? Legal. Aí, o que você faz para aplicar o gatilho da similaridade? Você vai clicar aqui em imagens. Ó. Clicando em imagens, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, ó. Olha só que interessante, David. Vai aparecer aqui todos os tipos de potenciômetro que você conseguiria comprar no site da Mauser. Tá bom? E aí, gente, eu acho muito difícil vocês não conseguirem identificar... Olha lá, olha o nosso potenciômetro aqui, ó. Né? Eu acho muito difícil vocês não conseguirem identificar o potenciômetro aí que vocês têm em mãos usando esse recurso, tá bom? Porque aqui você tem mais aí de 10 mil buscas no site da Mauser, tá bom? Potenciômetros de todos os tipos, alguns para placa, outros para soldagem, né? Você pode soldar aqui alguns terminais, legal? Alguns são de precisão. Então você vai clicar aqui na aba número 1, na aba número 2, e você vai ver aqui inúmeros tipos de potenciômetro. Coisas que você nunca viu na vida, você vai achar aqui no site da Mauser. Perfeito? A partir disso, você pode usar o gatilho da similaridade da seguinte maneira. Você fala assim, qual desses que é mais parecido com o que eu tenho em mãos? Ah, bom, vamos dar uma olhadinha. Então, o mais parecido que eu tenho aqui em mãos seria esse potenciômetro aqui, ó, por exemplo. Ah, esse cara aqui, ó. Beleza. Aí, olha só que interessante, David. Já apareceu aqui, ó, a potência do potenciômetro, tá vendo? Então, esses potenciômetros aqui tá marcando que a gente pode ter uma certeza que ele tem 0,2 watts de potência. Então, são potenciômetros que têm 200 miliwatts. Certo? Tá, mas vamos dar uma olhadinha em outros modelos aqui. Ah, e esse aqui, professor, ó. Esse aqui, ó, também, ó. 200 miliwatts. É um A10K, ó. É um potenciômetro logarítmico, tá? Vamos dar uma olhada no outro aí pelo gatilho da similaridade, ó. Esse aqui. Esse daqui não tá marcando aqui. A gente tem que abrir o datasheet. Então vou dar um clique aqui, ó. E vamos baixar agora o datasheet desse cara. Legal? Ou também olhar aqui, ó na própria descrição, na ficha técnica aqui do potenciômetro da Burns. Legal, ó. 0,2 watt. Perfeito? Então, olha só que interessante. Isso já traz para nós, David, a sensação de que esses potenciômetros que a gente usa no nosso dia a dia são de aproximadamente 200 miliwatts. Perfeito? Então, aplicando o gatilho da similaridade, a gente conseguiu achar a potência do nosso potenciômetro, tá bom? A partir das comparações do nosso dia a dia, tá? Além disso, pessoal, vocês podem pesquisar. Quero ir mais a fundo ainda, professor. Beleza, tá bom? O céu é o limite para a eletrônica, ó. Vem aqui em ficha técnica, ó. Ficha técnica, clica aqui. E automaticamente clicando aí, que eu vou mudar aqui o compartilhamento agora, você vai abrir o datasheet. Essa é a vantagem de abrir o site da Mauser para você fazer as suas pesquisas, tá, pessoal? Beleza? Olha lá, ó. Já abriu aqui, ó. Então, o potenciômetro aí da nossa querida Burns. Perfeito, ó. Olha lá, ó. E aqui tá falando aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Power rating. Se o potenciômetro ele é linear, 0,2 watt. Se ele tem duas seções, ou seja, aquele que tem 3 contatos atrás, 3 na frente, 0,125 watt. Se é um potenciômetro da área de áudio, ou seja, da área logarítmica, né? Talvez o A lá, David, seja da área de áudio, viu? Tá bom? Olha aí, ó. Talvez seja, perfeito, ó. Então, áudio, 0,1 watt, se tiver duas seções, 0,06 watt. Tá bom? E qual que é a tensão máxima que ele suporta? Olha só, se for o linear, 200 volts. Se for da área de áudio, potenciômetro logarítmico, 150 volts. Tá bom, gente? Aí você vai ver tudo isso e muito mais aqui no datasheet do nosso querido e amado potenciômetro. Tá bom? Mas aproveitando que a gente está falando de potência, né? Eu acho que talvez uma outra pergunta que a galera tem é a seguinte. Professor Rodolfo, mas quais são as potências de potenciômetros que eu vou encontrar?
no meu dia a dia, né? Esse daí é um caso, é o 0,2 watt. Mas será que tem potências diferentes? Como é que você faz para saber mais sobre isso, gente? É o próprio site da Mouser, tá bom? Então vamos lá. Inclusive, se a Mouser Electronics quiser ser um parceiro do Eletrônica Fácil, vamos para cima. Os portas estão abertos, né, David? Opa, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Mouser Electronics, ó. Então, gente, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nos potenciômetros aqui no site da Mouser. Perfeito. E aí, então, você vai e digita potenciômetro. Vamos lá. Então, potenciômetro. E, imediatamente, depois que você digita potenciômetro, aqui, David, a gente fez o gatilho da similaridade, né? Vou inclusive, dar um zoom aqui, ó, para mostrar para a galera, tá? Mas aqui, vocês vão encontrar, pessoal, todas as variáveis possíveis, ó. Tá vendo esse resultado de 14.512? A partir disso, você consegue ver aqui, ó, as diversas variáveis desses 14.000 resultados encontrados, ó. Então, olha só que interessante, David. Aqui, e uma dessas variáveis aqui é a classificação energética, que está atrelada ao quê? A potência, tá vendo? Uhum. Olha lá, ó. Então, você tem potenciômetro de 10 mW, 20 mW. Você tem potenciômetro de 100 mil, de 0,2, até potenciômetros de 8 watts, ó. Nossa, professor Rodolfo, mas qual seria esse potenciômetro de 8 watts? Como é que você faz para saber? Dá um clique aqui e clica aqui, ó, usar filtros. Automaticamente, o site da Mouser vai mostrar para você qual é o potenciômetro. Olha só que interessante aqui, David. Parece um motor, né? É esse cara aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, gente, olha que interessante. Você, a partir da potência do potenciômetro, você vai conseguir filtrar o estilo dele também no site da Mouser. Mas, nesse momento, o que é importante você saber? Que você vai encontrar potenciômetros de 10 mW até 8 watt. Ah, professor Rodolfo, mas eu fiquei curioso para saber qual que é o de 10 mW, que é o potenciômetro de uma ultra mega pequena potência, né? Vamos lá, a gente está aqui para aprender junto, gente, mostrar junto aqui para vocês, na maior simplicidade do mundo, tá? Então, estamos aqui no site da Mouser Electronics. Vamos clicar aqui em redefinir tudo para começar do zero a pesquisa. Vamos aqui em 10 mW, ó. E vamos clicar em usar filtros. Olha aí, David, é esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. Então, se algum dia, gente, vocês acharem esse potenciômetro aqui, esse aqui é um potenciômetro de 10 mW de potência. Legal? Então, ó, ultra mega baixinho, ó. Inclusive, tá falando aqui, né, que o regime dele de tensão é de 5 volts DC e, no máximo, aí, ou 5 DC ou 50 VC, dependendo do modelo. Perfeito! Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil, dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho, porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça, fique forte, lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir, like, inscrição no canal, sininho e vamos pra cima que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!